Ave Maria. Tô tossindo. Aqui, os ancestrais. Obrigada. Agradecendo a possibilidade de continuar. Axé. Agradecendo a possibilidade de existir. Axé. Agradecendo a possibilidade de fazer. Axé. A gente aprendeu e espera continuar aprendendo todos os dias. Axé. Obrigada, Senhora Boa. Obrigada, Paiano. Obrigada a todas. Obrigada, Xangô. Axé. Obrigada a todas as nossas crianças, todos os nossos mentores, nossos velhos, nossos ancestrais. Axé. Axé. Saúde e vida longa. Axé. 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 Que vinho, prazer. Axé. Axé. Axé baiano. Axé. Ai, já estamos todos fedidos. Você, eu tô cheirosa. Cheira aqui pra você. Subiu, gente? Cheirosa, ó. Culpa. Todas as nossas tradições culturais, elas são realizadas em grupo, né? Para as culturas africanas, a relação de grupo ela é muito importante. Então, acho que a noção nossa de coletivo ela tem muito a ver com isso, né? Que a gente está aqui agora, mas que a gente é fruto de muitas mulheres, muitas pessoas que são nossos ancestrais, que já fizeram muitas coisas e que a gente também é caminho para um coletivo de gente que está vindo aí. Então, acho que coletivo ele tem a ver com isso, com pertencimento, com identidade, com força conjunta. Por um tempo a gente até discutiu se deveria ser um grupo, se deveria ser um coletivo. E a gente acha que um coletivo ele firma que as identidades de cada um individuais, ao mesmo tempo que ele também alimenta o que é diferente entre cada um, né? E ao mesmo tempo que ele também agrega as diferenças todas em prol de alguma coisa em comum, que no nosso caso é o teatro e a todas as outras ações que a gente faz, né? Eu acho que o coletivo também, nessa perspectiva do que a gente trabalha, é agregar também diversas potências, né? Acho que uma coisa que a gente fala muito em relação, assim, cada um, obviamente, traz uma história de vida, traz características individuais e como isso, dentro de um coletivo, se soma para construir, para criar outras possibilidades do que a gente vive, né? Então, acho que o coletivo ele também vem um pouco nesse sentido de reunir essas potências diversas e, com isso, a gente caminhar para, enfim, um único objetivo aí. A gente vai descer agora a plataforma 6 e 7, vamos pegar a linha 12 da CPTM em direção ao Jardim Romano. O espetáculo tem 3 horas e meia de duração. Eu sempre gosto de falar isso porque já veio gente ver de salto esse espetáculo. Então tem 3 horas e meia. Se chover, dê o que der, a gente resolve juntos o que é que a gente vai fazer, tá bom? A gente já fez debaixo de chuva, com sol, de todo jeito esse negócio. Então a gente resolve junto com vocês. Ah, deixa eu fazer um pedido. Esse é um pedido para a sensibilidade de vocês. Isso aconteceu no final de semana passado e foi bem ruim. Mas quero pedir a vocês isso. Que a gente pondere quando a gente chega no bairro, porque vamos solicitar de vocês a brincadeira com registro, com as câmeras. Só que o bairro tá lá. Ele tem a vida dele. As crianças estão na rua, as crianças estão brincando. Então eu achei muito esquisito alguma postura de algumas pessoas entrando na casa das pessoas e fazendo isso. Eu achei muito invasivo. Então é legal que a gente, aonde tiver o espetáculo, o pacto está acordado com o bairro. Mas onde não, é a vida do lugar. Pra gente não criar um olhar esquisito, turístico sobre a cidade, que às vezes é meio esquisito, né? Então que a gente se perceba, nos percebamos. E assim a gente percebe a cidade com outros olhos. Massa? Avancemos o olhar. Tu vai fazer? Eu cheguei no Jardim Romano em 2010, quando eu passei num projeto da Prefeitura de São Paulo chamado Programa de Iniciação Artística, que é um projeto para
para trabalhar com arte com crianças. E aí eu vim trabalhar aqui no CEL, no Centro de Educação Unificada da Prefeitura. E 2010 foi o ano que aconteceu essa enchente mais tortuosa do bairro, assim, que o bairro ficou 4 meses debaixo d'água. Neste momento, era um momento que eu estava trabalhando com depoimentos de porteiros que tinham migrado para a cidade de São Paulo na construção de um trabalho solo. E aí, quando eu cheguei nesse pedaço de cidade, tem um pedaço de Nordeste aqui, que quando eu cheguei em São Paulo, essa angústia me... Não sou de São Paulo, sou de Natal, moro aqui há 8 anos, então tinha essa angústia dentro de mim, que Nordeste é esse que vive em São Paulo. Quando a gente chegou nesse bairro, que as pessoas ficaram 4 meses debaixo d'água e elas não tinham para onde ir, na época eu estava lendo uma coisinha, eu acho que foi Platão que fala isso, ele diz assim, a invenção é uma necessidade. Eu acho que todo artista inventa por necessidade, né? Só que aqui no bairro eu acho que isso foi revisto, porque havia aqui uma necessidade de invenção. Era necessário inventar. Era necessário inventar uma nova relação com a cidade, com a casa, com as ruas, com as pessoas, por causa da enchente, né? As ruas viraram rios, então as pessoas tiveram que inventar suas vidas, né? E manter-se no bairro. Então isso se tornou um elo de potência, assim, por ter um bando nordestino aqui também, um pedaço da nossa história aqui dentro, resistindo, reinventando a cidade de outras formas, diante dessa invisibilidade gerada por ser uma localidade de fronteira, que o Jardim Romano é uma fronteira. Para ali a gente tem Guarulhos, para ali você tem Itaquá, né? Então, como toda fronteira é uma área de guerra, de morte. Então não pertence a ninguém. Então, quem é que ia se responsabilizar por isso aqui? As pessoas tinham elas. E eu acho que essa era uma condição muito de migrante. Eu tinha mim. E eu tinha os outros companheiros que estavam chegando do Nordeste para cá. E por essa condição, a gente foi erguendo e transformando isso num coletivo, quase como uma estratégia de pertencimento, de reconhecimento, de estranhamento sobre a cidade. Mas é isso, galera. Estaremos todos aqui juntos para narrar o invisível. Olha, João, eu não sei se a gente tá vendo o invisível não, viu? Porque o invisível é feito um ponto de interrogação. Carol, o invisível é aquele que eu vou construir assim que eu descer na cidade de Desembarque, através do meu teatro. Teatro, gente, esse que fez a gente vir de um lado pro outro, pra frente, pra trás, subir e descer as escadas. Esse teatro que passa aqui dentro da minha cabeça. Ele foi responsável por fazer com que eu consiga narrar tudo aquilo que eu vi quando eu desci em cada estação de trem, mas que vocês, viajantes, não verão. Vocês vão desembarcar apenas no Jardim Romano. Eu acho que a cidade, especialmente nos últimos 20, 15 anos, vem tendo um fortalecimento dos coletivos, né? De uma maneira geral. E a ação dos coletivos foi cada vez mais para as periferias, cada vez mais para as bordas. Porque realmente, assim, inclusive no movimento de teatro de rua, as pessoas foram, embora faça rua no centro, foram fazendo sedes na periferia. Porque era onde tinha mais sentido para as temáticas que a gente abordava. Então, as temáticas que queriam refletir a cidade, refletir as questões sociais, refletir não só para o cara ir como entretenimento no teatro e depois ir comer um sushi com a namorada, mas para o cara ir e aprofundar a sua relação com a cidade. Quando a gente chegou aqui, a cidade de Tiradentes, a gente até brincava, né? Como se não tivesse no mapa mesmo, né? Então, quando você fala bairro Cidade Tiradentes, ou confundem um lugar de Minas ou a estação de Tiradentes, né? São Paulo. A gente não é o bairro Cidade Tiradentes no extremo leste. E aí, pensando isso, imagina, né? Tendo um espaço cultural, não só apresentando os nossos espetáculos e trazendo grupos para cá, mas fazendo também uma formação artística com moradores daqui, eu acho que isso tem um poder, assim, revolucionário, de fato, de levar isso para a cidade como um todo, né? Então, por exemplo, esse direito, né, de ver um espetáculo aqui e saber que eu também posso ir para o centro da cidade ou qualquer outra zona da cidade e assistir também um outro espetáculo.
maçã recebe nós, acalmador, desata os nós, ouve o calor de nossa voz, como A gente tem uma articulação muito pouca assim com o circuito teatral. Porque tá sempre num lugar que a gente tem que ir, sabe? A gente tem que ir até lá, a gente foi, a gente vai continuar indo também, porque pra gente é importante enquanto estudo, enquanto pesquisa. Só que, por exemplo, o nosso público que veio até aqui, por exemplo, Jardim São Luís, a gente estreou Sangoma em setembro de 2013. Né? E a gente fez vasta temporada, enfim. Poucas pessoas do circuito teatral vieram assistir a gente, porque a gente esbarra naquelas outras questões de por que isso é importante, né? E a gente está aqui, a gente está fazendo arte, não é só política, é política também, é estética também e tem qualidade. Derrama água de mulher, 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 derrama água de mulher. Lágrima! Lagrimador, 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 lagrimador. Eu acho que é importante a gente falar também que da mesma forma que esse circuito de teatro, né, que está no centro da cidade, não vem ver a gente, vem gente do Brasil inteiro ver a gente. Então, vem uma caravana de Campinas assistir Sangoma, vem gente do Rio de Janeiro. Tem pessoas que a gente conhece e tem pessoas que a gente não conhece. Então, chega aqui para assistir o espetáculo, um pai solteiro veio trazer a filha para assistir Sangoma porque fala sobre a saúde das mulheres negras. Eles saíram do Rio de Janeiro, vieram até aqui assistir Sangoma. Vem gente do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. E vem de gente de outros vários países, lugares, né? da cidade, do estado e do país para ver Sangoma, e a gente não consegue fazer esse link porque eu acho que tem a ver com o que a gente fala, com se identificar. Claro, às vezes a gente sabe que a gente não acessa lugares porque a gente não está nesse circuito maior. Mas é importante também que o nosso intuito, quando a gente criou isso e pensou em fazer tudo isso, era chegar em pessoas que, por exemplo, nunca tiveram ido ao teatro, nunca foram ao teatro, né? Como aconteceu com a gente, né? A maioria da gente foi ao teatro a primeira vez quando começou a fazer curso de teatro. E isso não é bom, porque isso deveria ser um direito nosso enquanto pessoas, cidadãs, enfim. Então é importante também dizer que a gente acessa outras pessoas.
bem antes, assim, uns 6 anos atrás, era meio difícil o grupo no bairro, porque estava acabando de chegar, o bairro tinha acabado de sofrer alagamento, o pessoal estava bem, como se diz, estava bem fechado, assim. Quando o grupo chegou no bairro, a partir de tudo isso, o bairro ficava meio assim, assustado. O que está acontecendo? Aí tinha uns amigos que me perguntavam, vocês estão fazendo o quê? Porque eu vi aquele homem que estava com gravador, que era de João. E eles estavam com um gravador e uma câmera, eu vi aqueles homens com você. O que está acontecendo? Aí eu falava, não, é uma pesquisa, é de teatro. Ah, sim, até que enfim alguma coisa vai acontecer nesse bairro. E aí as pessoas foram deixando isso acontecer. Antes tinha um pouco de medo, porque achavam que era o quê? Jornalista, que ia gravar, que ia embora, ia botar na TV. Tudo que era de ruim, porque era assim que era reconhecido o bairro. Que era um lugar marginal, que tinha muita coisa, criminalidade, essas coisas. Então o medo deles não é porque está entrando uma coisa diferente. É o medo de como o bairro ia ser lá fora. Eu sempre falo que a gente veio aqui disputar um território. Um território que ele é imagético. Porque a título... Os territórios que aqui estão instaurados, eles foram criados pela experiência com a violência policial, pela experiência da eclosão de trocentas igrejas evangélicas que tem aqui, né? Pela enchente, pela relação mais erotizada com a mulher, né? Então, a gente foi disputar aqui um território realmente imagético. Porque a televisão chega aqui e ela atua profundamente na subjetividade desse indivíduo, que passa o dia inteiro fora trabalhando, volta para cá e sobra uma televisão para ele comer, fazer sua refeição à frente da televisão e depois descansar, porque no outro dia ele precisa sair e pegar um trem lotado. E como toda chegada, não foi fácil, não. Porque se já tem um território instaurado por essas experiências e a gente vai disputar um novo território, então teve uma guerrilha aí que foi instaurada. E a gente tem um fato que ele é muito simbólico. Quando a gente chega nessa casa aqui, que a gente aluga essa casa, a gente estava criando um espetáculo chamado O Que Sobrou do Rio. E eu, com as minhas invenções, de manhã provoquei os atores, deitou todo mundo no asfalto. Eu sempre tive a sorte de trabalhar com atores muito loucos, então todo mundo topa. Então, todo mundo deitado no asfalto, era tipo 10h30 da manhã. E eu propondo, fecha o olho, o asfalto quente, a merda do cachorro do lado. E esse povo a refletir, a poetizar, a falar coisas. E eu andando com um bichinho desse, assim, um captador de áudio na boca dos atores. Pois bem, terminamos o exercício, entramos. Meia hora depois, baixou a polícia. Fui eu falar com os caras. Não, porque disseram que tava tendo uma briga aqui, tava tendo uma chacina, tinha um monte de corpos no chão. E uma pessoa com uma arma, e era um microfone, uma arma e não sei o quê. A denúncia foi aqui dos moradores da rua e tal. Eu disse, pois bem, a gente disse, olha, a gente precisa pedir, né? A gente pensando isso, disse, a gente viu que a gente precisava pedir outra, tinha que ter outra forma de licença. Aí a gente conversou com os policiais, explicou o que era e tal. Eu disse, querida, agora eu vou gravar. Você falou, pô, é teatro, que massa e tal. Então tinha até um outro território ali, que era um território institucional a ser disputado. O imaginário dentro daquele cara que está por trás de uma farda. Que chega aqui talvez para bater em alguém, ou que chega aqui para invadir alguma coisa e de repente ele está chegando aqui para... É teatro, meu irmão. Vamos conversar? Sim. E que, em certa medida, também existe uma disputa por linguagem, né? Porque, assim, se isso acontece porque não se reconhecia teatro, né? Não se entendia que aquilo poderia ser uma cena de rua, na rua, né? Só se compreendia que aquilo, daquela forma, poderia ser relacionado à violência, né? E aí a gente percebe isso, que é uma revolução de linguagem mesmo. É uma disputa, inclusive, por um território novo, de uma nova linguagem, de uma nova possibilidade de ocupar a rua com novas estruturas, assim. Aqui me sinto bem com os verdadeiros. Na rua 5 é a família loucos chulapeiros. Só os parceiros, alguns estão trancados. Salve Adriano, logo menos tá do nosso lado. Por isso eu faço sempre essa oração. O futuro dos moleques não seja mais a repetição. Você, irmão, que cê quer chamar atenção na quebrada. Com a tentação que cê quer seja realizada. Quando roubada é molhado ladrão, comigo seu cifrão. Nem que seja 10 vezes no cartão. Daí então quando a polícia vir te enquadrar, só vai perder o tempo que você acabou de roubar. Aqui tem toalha na janela. Quem vai comprar o banco só é cheio de remela. É a favela, nada cos, pega nada. Te apresento o estilo de quebrada. Aqui tem toalha na janela. Zóio cheio de remela. É a favela, a rua e a calçada. Eu te apresento
o estilo de quebrada. Sexta-feira tem funk no último volume. Se for pra sua rua, tiozão, se acostume. Já tem a dona de casa que pega o telefone, não consegue dormir, então arrasta pros homens. E vários some quando vê a polícia chegar. E o bicho come porque o filho dela tava lá. Tentou correr, mas com a polícia ele se depara. Levou em código e tomou vários tapa na cara. Chegou em casa roxo e sem sua bombeta. Todo nervoso se pergunta quem foi o capeta. E essa treta que arrastou não foi o seu vizinho, mas sabe ele que sua mãe que foi o Zé Povinho. Mas ela trampa, chega tarde, depois quer dormir. Sempre te paga pra você poder sair. E quando você sai pro rolê, nem consegue perceber, mas quem não deixa ela dormir, irmão, é você. Que tem toalha na janela, quem vai comprar o pão com os olhos cheios de remela. É a favela, nada com os pega nada, te apresento o estilo de quebrada. Que tem toalha na janela, quem vai comprar o pão com os olhos cheios de remela. É a favela, a rua e a calçada, Deus te apresenta o estilo de quebrada. É o estilo de quebrada, vem, vem. Quando a gente começa a desenvolver as primeiras atividades, é obviamente com o teatro, né? Então, no primeiro momento, acho que tinha todo um projeto de trabalhar com um jovem, mas o primeiro público que de fato invadiu o espaço foram as crianças, né? Então, às vezes, o jovem ele ficava um pouco nessa relação, né? Tipo, teatro, às vezes também um pouco por essa perspectiva, né? O que é fazer teatro, né? Talentos brilhantes, né? O que a gente tem, enfim, da mídia, a grande massa. Então, teve uma resistência um pouco maior com esse jovem. Então, as crianças começaram a frequentar o espaço e a gente também começou a ter esse olhar. Bom, então, já que elas estão aqui, a gente também não pode, nesse momento, falar assim, não, nosso trabalho é só com jovem, criança não. Então, tudo que a gente estava nesse momento pensando, a gente começou também a pensar esse público. E, obviamente, os jovens também começaram, aos poucos, a chegar. E aí a gente começa muito nesse papo. Primeiro, fazendo teatro, como a gente sempre começa, né? Caminhando pelo espaço. E aí, de se olhar, de se reconhecer, e depois a gente vai também fomentando essa conversa. Olha, somos um grupo de teatro, está aqui para desenvolver um espaço comunitário, e essa construção vai ser com vocês. Né? Tem até uma fala que o Adriano fala assim, olha, aqui não é o Estado que está vindo, não vai acontecer da noite para o dia, vai ter um espaço já construído e tal. Né? Então, assim, é roupa de guerra, né? Enfim, esperança, sonho, para a gente construir juntos esse espaço. Claro, é muito lindo e maravilhoso, né? Então, a gente começou também a sentir, ok, tem uma resistência, como a gente também agregar essa comunidade para essa construção, e entender esse território que a gente estava, né? Na época ainda não tinha hospital, era um espaço um pouco meio deserto, abandonado mesmo, né? Assim, acho que até a perspectiva dos jovens, quando a gente olhava, o apartamento é pequeno, eu moro com a minha família que tem 20 pessoas, o único espaço que eu consigo, de repente, enfim, exercer alguma vida é aqui na rua, mas também não tem nada que eu possa também, enfim, fazer. Então, a gente também começa a entender um pouco esse território e fazer um trabalho de comunicação direto mesmo, né? Então, tocar em apartamento. Oi, dona Maria. Oi, dona Maria, tudo bem? A gente é um grupo de teatro, a gente está desenvolvendo os cursos de teatro, né? Se a senhora quiser levar o seu filho, quiser frequentar, enfim, tá o convite. Então, a gente também começa nesse processo de chegar na comunidade, um pouco também para desmistificar esse lugar de que, o grande, né? Tipo, o grande está chegando aqui. Não, a gente é como vocês. E foi assim que a gente foi construindo, com essa comunidade também entendendo a nossa ação aqui e a gente fazendo muito um trabalho de escutar a comunidade. Né? O Adriano sempre fala muito da biblioteca, né? Quando a gente chegou aqui, nunca foi uma intenção nossa ter uma biblioteca, mas era um anseio da comunidade. Aí a gente falava, vai ter curso de teatro, mas vai ter biblioteca? A gente falou, não, biblioteca não, vai ter curso de teatro. Então depois eu volto aí. Nunca mais aparecia. Aí a gente falava assim, poxa, se eles estão demandando algo para nós, talvez a gente tenha que fazer um trabalho mais profundo de escutar. E nessa a gente muda para o bairro. Então a gente passa a fazer parte dessa vida, a ver as mesmas dificuldades de transporte, de saúde, de emprego. A frequentar o mesmo mercado, né? Tipo, nesse a lugar mesma padaria. Também, a mesma padaria. Né? Então a gente encontrava as mães, as pessoas como personagem e como ator.
Então a gente tem até esse lance da fantasia e da realidade, né? De repente a pessoa que se apaixona por um personagem, né? Começa a ter as relações também do que a gente entende do bairro que vira espetáculo, que vira poética, vira dramaturgia, e o que é poética que encontra sentido na vida das pessoas. Que acho que isso daí é um lugar também bem gostoso, assim, da gente ir descobrindo ao longo do tempo, né? Eu carrego comigo um monte de coisas. Lá dentro do umbigo eu carrego histórias que não saem daqui pra ali se não tiver num gole. Tá na garganta, ué. Só que sai até a ponta da língua. Depois já entra de novo num outro gole. Que eu engulo com você, com ele, com ela. Mas no dia que eu parar e vomitar tudo, eu vou vomitar. Quem sabe assim vocês não prestam mais atenção? Aconteceu quando eu era pequena. Depois que eu fui parar na rua. No meio de canto, entre o asfalto e a beirada, só vai pra ali quem não tem mais pra onde ir. Às vezes eu ainda acordo lembrando. Eu fico com esse amontoado de coisa na minha cabeça, dentro do meu umbigo, parece uma facada no meu ventre, parece... Não me larga, filho da puta! Agora eu carrego comigo esse sonho aí. Sonho. Pesadelo. Agora me diz, o que eu tenho que fazer pra esquecer de tudo isso? Esquecer de ter sido estuprada pelo meu pai. É uma lacuna tão grande, porque mesmo quando não tem bate-papo, a gente fica muito tempo depois do espetáculo. Sim, porque as pessoas estão emocionadas e elas precisam falar daquilo, mas é um lugar de tentar entender nelas o que elas estão sentindo e às vezes elas olham pra gente como se a gente fosse... como que eu posso dizer? Como se a gente tivesse alguma outra forma de resposta. Porque, por exemplo, no Sangoma a gente fala sobre saúde, sobre como se cuidar, como ficar menos doente. Não é nem só um processo de cura, mas é como ficar menos doente. Então, as pessoas vêm nesse ponto específico, se identificam com alguma coisa que aconteceu, que viu no espetáculo, que viu numa palestra, numa mesa, e a conversa ela continua depois como um pedido de ajuda. Às vezes eu olho e identifico, sabe? É aquele humano, assim, um material humano muito importante pra gente. E isso, às vezes, volta pro nosso trabalho, assim. Tem o nosso primeiro espetáculo, que é o Solano Trindade, Suas Negras Poesias, tem uma cena que é um solo de dança dentro do espetáculo, que é com um pente quente, né? E o pente quente, ele é um símbolo de tortura, praticamente. E aí, uma parceira nossa, ela assistiu esse espetáculo e ela ficou muito emocionada, não conseguiu falar nada no dia. E aí, um processo que ela desenvolveu foi de conhecer o próprio cabelo, com 34 anos de idade. E aí, depois de um tempo, ela entregou o pente que ela usava, o pente quente que ela usava para alisar o cabelo dela, ela entregou pra gente. E a gente usa esse pente hoje no espetáculo. Então, eu acho que é retroalimentação, assim. Da mesma forma que a gente oferece alguma coisa, sempre vem alguma coisa que alimenta a gente, que mostra que a gente está no caminho certo. Então, essa troca depois do espetáculo, ela é sempre rica. Vamos se deslocar um pouco, tá no movimento, mas vamos se deslocar um pouco no espaço também. Ocupar o espaço com esse movimento que vocês estão.
Pombas Urbanas, o grupo de teatro, se mantém através dos seus espetáculos, do cachê dos seus espetáculos. A gente brinca falando assim que a gente tem um sistema Robin Hood, né? Que a gente vai apresentar e o que a gente recebe dos cachês a gente investe na manutenção desse espaço. E dos seus projetos artísticos, né? Hoje nós não somos um grupo fomentado, mas nós buscamos, assim, através dos nossos projetos artísticos, manter a viabilidade do grupo, né, da sua vida pessoal, até porque cada um de nós também tem a sua vida pessoal, mas a gente sempre faz uma distribuição assim dos recursos, isso tudo vai para um caixa único do grupo e o grupo pensa a forma como isso vai se distribuir, né? E isso também acontece na forma institucional. Né, um Instituto Pombas Urbanas com seus projetos que são mais amplos até do que o grupo de teatro, porque ele tem projetos na área de leitura, ele tem projetos na área de educação, né, na área de saúde, e os recursos geralmente vão para esse caixa que redistribui para as outras ações, né, das necessidades que tem esse galpão, que tem uma manutenção bem alta, né, mas a gente sabe da importância que é manter essa casa, essa grande casa, né? O galpão se tornou um centro cultural, mas é engraçado, se você vê as portas, assim, tá escrito teatro na porta, né? E no bairro foi criando uma coisa que a gente brincava assim, no dia que o cara da lotação falar que passa em frente ao teatro, vai ser mó barato. E eles começaram a falar. Tipo, passa em tal lugar, no hospital, no teatro. Então, virou uma referência. É o centro cultural, mas é o teatro. Porque é o coração desse lugar, né? É o que o Pomba sabe fazer, é teatro. Então, esse é o nosso ventre de lona, é o nosso teatro. E aí eu vou mostrar pra vocês. Essas cortinas todas são restos de teatros consagrados da cidade, né? A cortina da Sala São Pedro, que eles tinham jogado fora. As cadeiras do Cacilda Becker, quando teve uma reforma, e aí eles não podiam doar, porque era patrimônio público, e a gente conseguiu fazer uma grande briga lá, eles jogaram fora, a gente pegou literalmente, eles não podiam doar, mas eles podiam jogar fora. Aí eles jogaram e a gente pegou, e tinha esse risco de nos tirarem daqui, então tudo era com divisórias de cabos de aço e cortina. Foi um teatro feito com essa precariedade também de a qualquer momento podem nos tirar daqui. O comodato do Pombas, a gente entrou em 2004 e tinha duração de 20 anos. É um termo jurídico que garante a nossa presença aqui nesse galpão, com a Coab. Durante as últimas gestões, a gente foi ameaçado constantemente de ser tirado do galpão. A partir do momento que a gente fez a reforma, esse espaço se tornou interessante para o poder público. Queriam fazer um shopping, queriam fazer um bom prato, queriam fazer a subprefeitura, queriam fazer qualquer coisa que fosse sem a nossa presença. A primeira ideal é tira eles, depois a gente vê o que faz. Pode ser qualquer coisa. Num bairro que só tem 30 anos, você tem um trabalho de quase 15, a gente faz parte da vida cultural desse bairro. Né? Então, eu acho que as camadas elas vão além, né, da questão financeira. Eu estou te falando uma relevância desse espaço no território. Porém, a questão financeira ela não condiz com isso tudo, né, essas conquistas. Então, a gente avançou muito nesses 12 anos porque houve um processo de criação de políticas públicas como a do Pontos de Cultura. A gente teve muito integrado, conseguiu com essas políticas, esse desenvolvimento de políticas de acesso, de democratização, descentralizadas, de se beneficiar e fortalecer e estruturar esse espaço. E hoje não está bem assim. Hoje a gente está num lugar assim que existe até uma confusão entre o trabalho do grupo e o trabalho do Instituto. Então, os recursos foram sendo cerceados. E, por exemplo, hoje o maior fomentador de cultura possível é o município. Ele tem uma ferramenta que é a plataforma SP. Se você ganhar uma coisa, você não pode ganhar outra. Então, o Pombas já não consegue acessar um recurso para a instituição, para o galpão, e um recurso para o grupo. Ele está totalmente prejudicado. E, às vezes, as pessoas acham que a gente vai muito bem.
como o Instituto nunca para de trabalhar, como está tudo acontecendo, eles não precisam. Mas é uma dedicação de 24 horas que às vezes não tem o recurso suficiente. Um dos nossos objetivos é justamente tentar chegar nessa lacuna que é a falta de referência positiva para as mulheres negras. Então, a gente cresce vendo todas essas coisas na televisão, de que a gente só pode ser empregada, a gente só pode ser a prostituta, a escrava. E aí, de repente, a gente se vê nessa missão de falar sobre isso, de proporcionar um outro olhar sobre a gente, sobre o nosso corpo e, consequentemente, sobre o corpo da menina que vai vir assistir a peça. Então, pra gente é importante. Sem os editais, talvez a gente não teria conseguido chegar nem na metade do caminho de onde a gente está hoje. A gente fez muitas coisas, a gente tem um trabalho para um grupo de mulheres negras que é considerável, assim. E eu acho que o mais importante de dizer também é que esse dinheiro ele não fica aqui. Então, quando a gente recebe uma verba, a gente faz o possível para que ela seja acessada por o máximo de pessoas possíveis. Então, a gente não atravessa a ponte para ir buscar profissionais lá. A gente trabalha com os profissionais daqui. Então, produção é daqui, fotografia, filmagem, tudo que acontece é daqui. Então, o dinheiro vem para cá e ele fica aqui. E ele é distribuído de diversas formas. E eu acho que também é importante considerar que quando a gente acessou o primeiro edital público, a gente também estava num cenário político muito diferente do de hoje. Já estava num movimento onde se os 30, 20, 40, 50 anos de luta pela inclusão nas universidades públicas estava começando a ser pensado, né, numa gestão pública de que temos que atender essa demanda. Então, estava se começando a discutir sobre a questão da saúde da mulher negra a partir da esfera política, né, porque o movimento sempre existiu. Então, era um outro cenário. Era um cenário onde as pautas estavam começando a serem atendidas. Tem coisas que são desenvolvidas, assuntos, especificidades, que elas precisam se manter por si só, porque elas são importantes para a sociedade. A sociedade precisa que elas se mantenham vivas para que a gente mude a ideia de cultura, enfim, de arte, de vivência. E eu acho que a Capulanas, ela desenvolve com o assunto dela, o foco dela, ela é um assunto que deveria ser permanência. Existe uma política pública que pudesse fazer com que ela permanecesse. A gente está com o edital, mas a gente não está sempre com o edital. Ninguém mantém a gente. Então, a gente está num processo de repensar como se autossustenta enquanto não tem essa verba pública, né? Enquanto não existe uma política pública que faça se manter isso. Porque se a gente for parar para pensar, existem trabalhos, né? A gente está aqui, por exemplo, falando da Capulanas, mas existem outros tipos de trabalhos que são importantes para a cidade, para que a cidade continue viva, para que a cidade continue pulsando, respirando diversidade, por exemplo. Todas as nossas invenções no que diz respeito à gestão, no que diz respeito às relações, a gente já vem pensando nisso há muito tempo. Até que ponto a gente quer viver dentro dessa perspectiva do edital público, dessa loteria, né? Desse tipo de política que também é criminosa, porque se você pega um pouquinho ali, você joga e fica as galinhas ali dentro do puleirinho, correndo atrás daquilo, e a gente esquece de ampliar o olhar sobre a vida, né? A gente não está condicionado a isso, não. A gente é muito feliz por uma jornada muito vitoriosa, a gente é muito grato por tudo isso, a gente realmente pensa muito. Todos os nossos projetos escritos, eles foram escritos em andamento, eles foram fluxo e refluxo de experiências que já estavam sendo vividas. A gente nunca escreveu nada que tipo assim, será isso? Não. Sempre foi fruto de escolhas anteriores aos editais. O que dá sentido aos editais somos nós, né? Cada um da gente que faz arte. O que dá sentido à política é a gente. Quem faz política é a gente. A gente pode achar que quem faz política é o cara que é o prefeito. Não, ele só tá lá porque a gente tá errando ou acertando. Nesse convívio, nessa troca, nesse diálogo, nesse fazer política. A gente sempre fala muito disso, assim, de uma política do cotidiano aqui. Tomar café não é só tomar um café. Não. Né? Quando alguém me pergunta assim, professor, mas é pra votar em quem? Eu fico louco quando me perguntam isso, assim, porque ao mesmo tempo eu penso, puxa,
tem uma credibilidade que me dão, mas ao mesmo tempo, quando você me pergunta, putz, é isso, é assim que se vota, né? Então, como é que a gente problematiza isso, né? Como é que a gente senta, como é que a gente faz entender, como é que a gente só escolhe, mas escolhe com consciência, né? Como é que... Inclusive, isso de votar foi uma coisa constante até no espetáculo. O tempo todo. Durante o espetáculo, porque era no período de eleição, as pessoas nos perguntavam em quem que a gente tem que votar para que o teatro continue. Sabe assim, porque em certa medida era a única coisa que eles veem que acontece, né? E a gente, todo mundo ficava nessa crise, assim, porque em certa medida eu tenho muita vontade de conduzir um pensamento, mas você tem que pensar, né? Tipo, eu não posso lhe dizer o que é melhor para você. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente precisa saber? Para quem também não. Então, o que a gente quer comunicar? Pera, eu esqueci a pergunta. Um conjunto de cenas sobre diversidade de gênero e LGBT com a inversão. Pera, como é que é? O que você precisa saber para colocar essa ideia em prática? A gente precisa ter uma base sobre o assunto e também saber sobre ele, porque se a gente não souber sobre o assunto, como é que a gente vai fazer isso? Seria a gente precisa ter uma base? A gente precisa do assunto. Vocês concordam? Vocês concordam? Você concorda, Grazi? Concorda, Alex? Concorda, Thalita? Eu errei muito aqui, sabe? Porque a gente é criança, a gente é adolescente, a gente erra. E a pedagogia deles é ótima, assim, porque não é... É uma pedagogia que dá afeto, mas dá aquele tapa, assim, que fala... Dá um tapa e assopra. Então, o Pombas Urbanas, ele tem essa importância para mim nesse sentido de transformação. Porque eu fiz teatro, eu fiz circo, fiz oficinas de dança, fiz música. Porém, o Pombas, ele tem um trabalho com os jovens ou com as crianças de ter essa reflexão da vida, de ter essa sensibilidade de entender o contexto do seu bairro, o contexto da sua história. E as experiências que eu tenho ou que eu tive foi por essa base Pombas Urbanas. A pedagogia que eu exerço não foi por uma universidade, não foi por um curso. O curso que eu fiz foi aqui. Então, essa escola informal me deu essa pedagogia, me deu esse conhecimento de vida que hoje eu consigo lidar com crianças ou jovens, né? E muitas vezes, quando eu vou dar aula para jovens, hoje eu sou professor de jovens de teatro, e eu fico olhando assim os jovens, eu falo, caraca, né? Como que eu seria, que jovem eu seria se eu não tivesse essa experiência desde criança? Porque hoje eu sou um jovem de 20 anos e eu poderia ser um jovem muito semelhante a muitos jovens que são das periferias, né? Que tem um projeto de vida que não está ligado com a arte ou muitas vezes não está ligado a algo concreto, né? Isso eu digo porque eu vivo com esses jovens também. O teatro chegou na minha vida, a primeira vez que eu tive contato. Eu ia na igreja, eu era criança, e eu ia na igreja e a gente tinha que fazer alguma peça que tinha a ver com coisas da Bíblia. E aí eu ensaiava. Só que daí eu me afastei um tempo. Por N coisas da vida, uma questão assim muito pessoal minha, a partir da minha infância, eu ia na escola e o psicólogo indicou aulas de teatro. Então eu comecei a fazer teatro para tentar apagar uma coisa que aconteceu na minha infância. E fui fazendo aula. O grupo chegou na minha vida. Todas as aulas que eu fazia na infância, tipo, sumiram, assim, sabe? Não cabia. E o grupo fez tudo que as aulas não fez na minha infância. O trabalho que a gente faz aqui é muito importante, assim. Para mim, para os moradores, para os amigos, para minhas filhas. Então, o coletivo é importante para a minha vida, por ser meu trabalho.
por me deixar assim, mais responsável com a vida, entendeu? Porque apesar de ser mãe, de ter sido casada, eu não tinha muita assim, responsabilidade. Porque você é imatura, então não pensa muito. E fazer parte de um grupo e dizer assim, nossa, eu preciso de você para fazer isso. Você se sente importante, entende? Eu me sinto importante aqui. A gente faz tanta coisa, tipo, você faz produção, mas também eu atuo. Você vai ali, mas também eu faço outras coisas. Todo mundo faz um monte de coisa aqui. Então, você é importante pro seu trabalho. Eu me sinto muito importante no meu trabalho. Eu amo o que eu faço. Eu amo. Meu trabalho é minha vida. Minhas filhas vêm, assim, ensaiam comigo, estão sempre, o tempo todo, junto comigo no trabalho. Porque quando eu entrei no grupo, não tinha onde deixar. Eles aceitaram ela. Aceitaram as duas. Então, se cabe as meninas, se me cabem, então é importante pra mim o que eu faço. Esse daqui é o Seu Vital. E eu conheci o Seu Vital há mais ou menos uns 3 anos já, né, Seu Vital? É isso mesmo, 3 anos. E eu conheci o Seu Vital num sarau. E desde que a gente se conheceu, nunca mais a gente tem parado de tocar e cantar junto, improvisando, né, Seu Vital? É. Ele fala que não toca bem, eu falo que eu não canto bem, então tá tudo certo. Eu também, Mas quando eu conheci o Seu Vital, eu soube um pouco da história dele, né? O Seu Vital já foi de tudo um pouco nessa vida, né, Seu Vital? Foi. O que o senhor já fez? Nossa, já trabalhei na roça, fiz carvão, piquei lenha, tirei ouro no rio. Garimpeiro, né, Seu Vital? É. Metalúrgico. Metalúrgico, trabalho metalúrgico também. Depois de ser tudo isso, ele aos 70 anos, depois de aposentado, pôde fazer o seu sonho, que é voltar para a escola, aprender a ler e escrever, para poder aprender a tocar uma partitura e a compor uma própria partitura. Porque o sonho dele é ser sanfoneiro, né, Seu Vital? Qual que é o seu maior sonho? O maior sonho meu é ser um artista. Oxi! Mas artista o senhor já é, Seu Vital. Olha aqui a quantidade de gente que veio de longe só pra lhe ver tocar. Oh, que beleza, né? Essa terra é maravilhosa, viu? Vou te falar um negócio que eu acho assim, é muito legal pro poder público ter um grupo como a gente aqui. E isso é muito ruim também pra gente. Porque no aspecto da cultura e todos os objetos de cultura, a gente termina se tornando quase uma contrapartida. Isso é péssimo. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Porque a arte é só um dado. O simbólico, ele é muito importante, ele é só um dado, mas a gente está aqui a disputar tantas coisas, né? Eu acho que a gente já batalhou muito, assim, nesses 6 anos. Como é que a gente pode, inclusive, fazer com uma prática como essa, gere e provoque outros olhares sobre o bairro. A gente é até muito incansável em relação a isso. De tentar trazer prefeito, de articular com vereador, de não sei o quê para vir... A gente inventou um espetáculo no trem que traz um público para cá. Em certa medida, eu tenho a impressão, assim, também que isso que o João fala, assim, de que pra gente, às vezes, também é pesada, porque a gente tem consciência de que, por exemplo... A gente tem um limite. Exatamente, mas, por exemplo, existe uma quantidade de coisas e de ausências, na verdade, que esse bairro precisa enfrentar cotidianamente, que a impressão que eu tenho é que, às vezes, o poder público pensa que a gente vai dar conta dessa ausência que ele não faz, entende? Que ele não consegue atingir e atuar. E aí, em certa medida, sim. Em certa medida, a gente consegue cumprir com coisas que ele não consegue cumprir. Né? Porque a gente consegue envolver, por exemplo, e retirar jovens e crianças de um contexto de vida para dar novas possibilidades de vida, principalmente através da arte, né? Mas precisa de mais. Mas se isso não vem agregado, de fato, a outras ações... Exato. E que, por exemplo, e que é uma coisa que a gente sempre fala, desde o princípio a gente fala, poxa, talvez a gente devesse ter outros profissionais de outras áreas junto com a gente. Porque, de fato, o que a gente faz não é só teatro. De fato, a gente poderia ter um psicólogo, um assistente social, a gente poderia ter
profissionais de outras áreas que a gente não sabe dar conta disso, né? E que a gente se vê diante de uma crise, por exemplo, e a gente fala, poxa, a gente não tem conhecimento para isso. A gente não sabe. A única coisa que a gente consegue fazer é teatro. E a gente tenta resolver através do teatro. Às vezes a gente consegue, mas nem sempre. E diante de tantas coisas que a gente já viveu aqui, parece que só a experiência teatral e naquilo que a gente pode provocar não é suficiente. Não é suficiente. A ideia de trabalho dentro do que a gente pensa enquanto trabalho é outra, né? Os acessos à cidade, eles são outros. O que o corpo de um cara que está aqui, que sai para trabalhar todos os dias, o quanto esse cara precisa forjar, eu acho, às vezes, uma fé. Uma coisa num eixo, assim, de uma energia dentro de si para poder dar conta de uma cidade que não dá conta dele, tem que ser muito grande. Tem que ser muita força. Tem que ter muita força. Só que às vezes você não tem nem a consciência de que você escolhe o que você escolhe, sei lá, cara. Você escolhe porque você precisa comprar a comida. Você precisa do básico. Mais do básico, do básico, do básico, do básico, que ainda assim o Estado não te dá. Então, como é que a gente consegue? Como é que você pode fazer exuberar outras camadas do ser humano que você é quando você tá ali, ó, encalacrado numa perspectiva de mundo que é desse tamanho e foi construída criminalmente, de forma criminosa mesmo. Se a gente for olhar a vida e pensar que a ideia de cidade é para poucos, né? Que o acesso à cidade é dado pelo poder aquisitivo das pessoas. Então é preciso empurrar cada vez mais para longe de uma ideia de cidade esse contingente de gente que não serve a essa perspectiva de cidade. Então, é quase assim, é uma implosão. Eu sinto que o que aconteceu, sobretudo no Estopobalaio, é um nome até que hoje eu tenho uma crise com ele. Porque é quase, se provoca uma implosão dentro do indivíduo, mas precisa ter outras camadas de pele para que se amplie, se amplie, se amplie, se amplie. Porque senão murcha.